Trataremos de duas notícias, de certo modo, muito quentes, porque recentes, deste dia 4, terça-feira, no início da semana em direção ao segundo turno. E essas duas notícias nos mostrarão a obscuridade, nos mostrarão os caminhos turvos até chegarmos no segundo turno e os riscos que nós corremos. A primeira notícia, sobre o mesmo assunto das duas, é sobre o tal senador eleito por Minas Gerais, o seu Cleitinho, que postou nas redes sociais um vídeo usando um artista, um ator, para imitar o demônio, falando em nome de um dito satanista, na verdade, um preconceito contra as religiões de matrizes afrodescendentes, e a favor de Lula, mostrando que Lula é satanista e tal. E ele, em dado momento, interrompe o vídeo para apelar aos evangélicos. Eu não sei se esse cara é evangélico, esse tal de seu Cleitinho, não sei se ele é evangélico, mas sei que ele se elegeu senador por Minas Gerais e usa dos votos populares do povo de Minas Gerais para fazer um serviço sujo contra o povo brasileiro. Se ele não for evangélico, ele usa do cargo recém-conquistado e ainda não empossado para mentir para os evangélicos. Se for evangélico, ele usa do cargo que lhe foi dado de forma laica pelo povo de Minas Gerais a serviço dos preconceitos, das discriminações e, sobretudo, dos fake news contra o ex-presidente Lula. A notícia que está aqui, que vocês já viram rodar aqui, está no site 247, mostra um espanto que o Instagram tenha rodado essa coisa e que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não tenha se manifestado, não tenha impedido esse vídeo de rodar. Permitam, tanto o Instagram como o Tribunal Superior Eleitoral, que essa notícia cause danos caluniosos contra os evangélicos sérios, as evangélicas sérias, e contra a imagem das religiões afrodescendentes e também contra o ex-presidente Lula. A segunda notícia, sobre o mesmo tema, é a respeito de uma senhora, dona Thalita Pereira, que se diz pastora de uma igreja, que prega de forma assim absolutamente histérica, aos gritos, de Bíblia em punho, misturando casos pessoais, sofrimentos pessoais, com mentiras, contra o ex-presidente Lula, contra as eleições e como ameaça à democracia. Em puro apoio a este senhor que ainda ocupa a presidência da República até o dia 30, claro, ocupará até o dia 31 de dezembro, mas que no dia 30 de outubro já começará a sair, porque o povo o mandará para casa. Esse senhor chamado Capiroto Jair Bolsonaro, ou Capitão Jair Bolsonaro. Ela faz da sua igreja um verdadeiro comitê de apoio a Jair Bolsonaro, e mente descaradamente, de forma criminosa, dizendo que o ex-presidente Lula e que a esquerda pregam o aborto, as drogas e não sei quantas outras barbaridades.
E usa para isso, inclusive, coisas adotadas pela campanha de Fernando Collor em 1989 e desmentidas depois, com uma ex-companheira do ex-presidente Lula caluniando contra ele. E usa uma fala do ex-presidente Lula sobre políticas públicas de proteção às mulheres para dizer que ele defende o aborto. É uma coisa impressionante isso. E o alarido que, nesse caso, nesta igreja, de vozes masculinas, porque a mulher dá um verdadeiro espetáculo de sedução em cima do palco, onde ela praticamente dança de Bíblia em punho, grita histérica e esguichadamente, recebendo apoios e aplausos de uma galera seduzida pela sua voz, pelo seu comportamento em cima do palco teatral. Essa mulher usa a igreja dela, usa a congregação dela, a boa fé de algumas pessoas que creem no que ela diz, para caluniar o ex-presidente Lula, caluniar a esquerda, caluniar o povo e atentar contra o mínimo de democracia que nós temos em nosso país. Esse mergulho nas notícias, com essas duas notícias sobre o mesmo tema religião, nos mostra que a religião é muito usada como fator de amedrontamento, para amedrontar as pessoas. Evidentemente que tenta amedrontar as pessoas fragilizadas na consciência, pessoas enfraquecidas na fé, pessoas que não conseguem ser sujeitos do processo da classe trabalhadora, sendo que a maioria é composta por trabalhadores e trabalhadoras nestas igrejas que se encontram como classe, como trabalhadores e trabalhadoras absolutamente anulados, deprimidos consciencialmente, eticamente, moralmente, e assim atropelados por uma figura de um Deus terrorista, um Deus do terror, um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus que destrói, como muito bem disse esta senhora, a dona vaidosa, tripidante e sedutora Thalita Pereira, que se chama de pastora. Usam a religião, então, para alienar, esmagar ainda mais o ímpeto de fé e luta no povo da classe trabalhadora. É para isso que usam a religião, como puxadinho do fascismo, como puxadinho da injustiça, como puxadinho do medo, como puxadinho da destruição da coragem que deveria ser estimulada na classe trabalhadora para mudar toda essa situação que aí está. É preciso que mergulhemos nas notícias e entendamos o que está por detrás disso. O que está por detrás disso é a religião sendo usada para destruir a resistência popular, destruir a resistência da classe trabalhadora. A religião usada para alienar, e alienação em termos psiquiátricos e psicológicos chega a ser uma das doenças mais graves quando o ser humano se sente dispensado enquanto ser racional para viver dependente de outros seres. Gravíssimo o que o senadorzinho de Minas Gerais, esse ser humano pequeno de Minas Gerais, como esta pastorzinha de nada, de fritar bolinho, fazem para enganar o povo que se diz evangélico. Falando de fora, apoiado por votos que o povo lhe deu, que não foi para isso. O povo lhe deu votos para que ele no Senado defenda os interesses do povo de Minas Gerais e não para usar a fé alheia para enganar, para mentir, adotar um vídeo
com um pseudo-satanista. Na verdade, Satã está do outro lado. Satã age no campo de Bolsonaro, quando ele defende armas, quando ele se conduziu negando a ciência, quando ele se conduziu debochando dos contaminados, das contaminadas pelo coronavírus que ele não atacou, quando ele negou vacina para a maioria da população, quando ele se demorou para providenciar em vacinas, lá está Satã, quando ele, com seus deboches, com as suas grosserias, com suas atitudes toscas e desumanas, destrói vidas e mais vidas, inclusive quando trafega de motos por aí, passeia de moto, de jet ski, enquanto as pessoas descem morro abaixo misturadas com lama, misturadas com troncos de árvores e com pedras, sendo destruídas e mortas. Lá daquele lado está Satã, porque satanismo é morte, satanismo é sofrimento, é aflição, satanismo é destruição da vida. Isso tudo ocorre do lado de Bolsonaro e não, como diz esta pastorzinha de meia pataca, que não é do lado de Lula, que luta para unir o povo brasileiro, luta para unir e estabelecer alianças com todos os setores minimamente saudáveis desse país, para salvarmos o país de tudo isso que é satanicamente mortal contra todos nós. Deus me livre, Deus livre o Brasil de elegermos a marca maior do satanismo, que é Jair Bolsonaro. Abraços proféticos e revolucionários.